Rei Dalio sempre repetiu: a economia é movida por ciclos e eles mudam de roupa, mas nunca deixam de acontecer. Bom, escutei recentemente um conteúdo que está disponível no YouTube e eu recomendo muitíssimo para você que entende inglês. O conteúdo está em inglês, mas pode ser que você consiga colocar a legenda do Rei Dalio falando sobre os ciclos econômicos. Tem alguns áudios agora muito interessante dele falando desse ciclo atual que estamos vivendo. E o Rei Dalio, ele é extremamente didático, né, metódico na forma que explica, e eu curto muito como o Rei Dalio faz a leitura econômica, porque ele utiliza os ciclos econômicos, ele utiliza a história da humanidade para entender como os ciclos se repetem. Para a grande maioria das pessoas, os ciclos simplesmente acontecem a partir do nada, né? Mas para você que é investidor, para você que tem que proteger o seu patrimônio, pensando aí na proteção da sua família, para você que, claro, quer rentabilidade, quer lucrar, né, e se defender das interferências em cima do capitalismo, você precisa estar antenado nos ciclos econômicos, de como eles se repetem, como alguns padrões se repetem e que para muitos parecem ser surpresas, passa muito longe de ser uma surpresa. Isso tem muito a ver comigo, porque eu sempre gostei muito de história, então tem várias épocas da história da humanidade que eu curto muitíssimo de ler, como a época do Império Romano. Eu gosto muito da fase da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Americana também é algo que eu curto muito, a história do Brasil também acho riquíssima. Então, tem muita coisa interessante, né, em história, é sempre legal estudar, mas estudar os ciclos econômicos também, porque a história está diretamente ligada aos ciclos econômicos. Eu falei aqui de guerras, né, a Guerra Civil da Segunda Guerra Mundial, e está diretamente ligada com ciclos econômicos. Claro que para fazer guerra você precisa ter dinheiro, gera gastos, tem um perdedor, há depois os impostos para bancar essa guerra, o endividamento de uma parte ou não, há o populismo quando isso acontece, e o Rei Dalio está chamando a atenção para esse momento, como esse ciclo que está acontecendo agora, a gente tem sinais de que ele já aconteceu novamente. Vamos tentar entender agora esses ciclos, né? Nos últimos 15 anos, depois da grande crise do subprime, foi a depressão do tempo moderno, a grande depressão dos tempos modernos, né? Tem a grande depressão lá de 29, que você sabe, quando a bolsa americana quebrou, aquilo gerou um período de recessão muito forte nos Estados Unidos e no mundo inteiro, que acabou impactando até na Segunda Guerra Mundial, diretamente ligada à Segunda Guerra Mundial, aquele grande evento. E depois, claro, o endividamento, todos os gastos que foram feitos durante o período de guerra, e os vencedores, né, que acabaram se tornando as grandes potências do mundo, e aí a gente vê depois a adoção do dólar como moeda global, depois desse grande evento, os Estados Unidos virando essa mola, né, essa grande economia que puxa o mundo, desde aquele evento histórico. Agora, estamos vendo um momento parecido, onde o mundo, os investidores, principalmente os bancos centrais, começam a desconfiar da hegemonia do dólar americano. O dólar americano era para ser uma moeda neutra, né? Por isso que ela teve essa adesão, não só por causa da força da economia americana, da estabilidade do fiscal dos Estados Unidos, né? Onde o governo tinha as contas públicas, de certa forma, ajustadas, o Estado era muito menor, o dólar era lastreado no ouro, então não existia impressão de moeda, existia essa grande confiança nos Estados Unidos, e o dólar, naturalmente, acabou se tornando essa moeda de negociação global, né? E que é até hoje. Só que os Estados Unidos, por se beneficiarem desse sistema, já que você emite a moeda global, você pode, depois da quebra do padrão ouro, então em 71, os Estados Unidos podiam imprimir moeda, podiam, com isso, bancar aí suas crises, né? Todas as crises americanas, as crises econômicas, foram sustentadas por essa impressão de moeda que veio desde 71. Então, gatilho de crise, estourou a crise de 87, ali aquele famoso Black Monday, baixa juros, imprime moeda.
Crise do ponto com ali no final de 99, ano 2000, baixa juros, imprime moeda. A crise também que aconteceu em 2008, baixa juros, imprime moeda. Então, esse remédio, né, de que o que, que é isso? É um dumping de endividamento. Você facilita o crédito, imprime moeda, então você infla o valor dos ativos. Quem tem ativos acaba se sentindo um pouco mais rico. Esse dinheiro que está em circulação, ele acaba buscando os mesmos produtos. Então, como há uma escassez de produto, é claro que as coisas tendem a ficar cada vez mais caras. Esse ciclo de abundância, ele surge por um tempo até que esse endividamento fica grande demais, o crédito ele ultrapassa a produtividade daquela população, tem mais dívida e mais crédito circulando do que de fato dinheiro, e aí quando a inflação fica sustentável, o Banco Central precisa subir juros, e num ciclo que foi grandioso de endividamento, quem está endividado acaba quebrando, muita gente perde dinheiro, o mercado de trabalho despenca, e isso é uma conta que nenhum governante quer pagar. É por isso que quando o ciclo chega, quando o ciclo volta a repetir, ele acaba. É por isso que quando a crise volta a acontecer, né, o ciclo se repete. Então, vem uma injeção de estímulos desse dinheiro, uma impressão de moeda ainda maior do que aconteceu na crise passada. É por isso que a dívida americana, que é uma grande referência para a gente, vai chegando na casa dos trilhões e vai saltando rapidamente dos bilhões para trilhões, de 1 trilhão para 5, de 5 para 10, de 10 para 20, de 20 para 35, e vai saber quando vai estar lá na frente, né? Então, esse grande déficit, ele é um retrato fiel do que é esses grandes ciclos aí de ajustes, né, do Estado intervindo e Banco Central também, né, para que não haja uma grande contração econômica, uma grande depressão econômica. Foi exatamente o que aconteceu em 2008, o que aconteceu também na pandemia, né? A pandemia também foi um grande exemplo disso, quando os mercados também desabaram, recessão econômica no mundo inteiro, os governos tiveram que emitir dívida, juros mais baixos e aquela inflada, aquela sensação artificial, né, de dinheiro circulando, buscando os mesmos produtos, trouxe essa inflação que é problema no mundo até hoje, né? Quando esses ciclos esses ciclos acontecem, como vem acontecendo desde então, vem falando aqui desde 71 que esses ciclos de crise e impressão de moeda vem acontecendo, mas chega algum momento que vem um ciclo ainda maior, que é esse ciclo que a gente começa a ver agora, que é a desconfiança do sistema. O sistema começa a ser posto em xeque, porque neste momento a economia americana, por exemplo, ela está extremamente fragilizada, o déficit nunca foi maior, né? Continua crescendo gigantemente, o juros se encontra elevado a 4% e a bolsa está no topo histórico. E aí chega um momento que a economia começa a contrair, deixa de crescer, o mercado de trabalho começa a afogar, o Banco Central precisa estimular de novo a economia. E ele vai usar o mesmo remédio que ele usou nas crises anteriores. Só que dessa vez a grande diferença, e que muitos investidores hoje não estão preparados para ver, é que a crise atual ela acontece com o mercado de ações, né, no topo. As outras interferências que eu comentei aqui, em que o Banco Central imprimia moeda e cortava juros, a gente via antes uma forte queda do mercado de ações, a gente via ali uma crise financeira estabelecida. E agora o Banco Central está entrando antes da crise financeira acontecer, ou seja, ele vai estimular ainda mais a circulação de moeda cortando juros, né, permitindo o acesso ao crédito, no momento em que tem muita moeda circulando, no momento em que ainda tem muito endividamento e que os mercados são o retrato disso. Essa situação acaba trazendo uma grande desconfiança na estabilidade da moeda americana. Eu esqueci de comentar aqui que, claro, a moeda americana está sofrendo bastante também por estar sendo usada agora como arma, questão geopolítica, desde o Biden, que botou sanções em cima da Rússia, retirando do sistema SWIFT, agora o Trump com tarifaço. Os investidores perceberam que o dólar deixou de ser essa moeda neutra, né? Não é mais neutra. Os investidores que eu digo são os países, né? Os países, o dólar não é mais neutro. Eu preciso buscar um outro
ativo para me proteger. E é nesse momento de desconfiança do fiscal, desconfiança das moedas, desconfiança do sistema como um todo, onde você não tem uma outra alternativa que não seja o dólar para investir, é que o ouro passa a subir. Então, o ouro sinaliza em movimentos de alta, como estamos vendo agora, como já aconteceu na década de 70, e eu falei aqui para você, como aconteceu também ali no ano 2000, até chegar à crise de 2008, que algo está errado, que há uma desconfiança no sistema atualmente. E o movimento do ouro costuma antecipar esses movimentos de crise, um movimento de desconfiança total, porque quando ele de fato chegar, e é o que eu venho falando aqui no caso americano, né? Quando o mercado perceber que a inflação vai continuar caminhando na direção errada, e o Banco Central perder essa habilidade de subir e cortar juros, que de fato perdeu a luta contra a inflação, e, e com isso, claro, a gente vê uma recessão econômica, o mercado, mesmo com os estímulos, não voltar a subir, o dólar vai continuar perdendo força. Os bondes americanos, que são um porto seguro, quem não quer investir no tesouro americano, emprestar para o governo americano sempre foi sinônimo de proteção, de segurança. Só que nesse momento não estamos vendo isso, porque o que os bondes paga de retorno é exatamente o dólar americano, que virou o centro da desconfiança global nesse momento. Aos poucos isso vai acelerando, né? Então, você pode até estar pensando, vou até dar uma pausa. Tá maluco, Léo? O dólar, todo mundo quer o dólar. Ainda, né? A gente está acelerando o movimento. Primeiro começa com os bancos centrais, eu não estou dizendo no dia a dia. Quando chega no seu dia a dia, a coisa já está feia há muito tempo, meu amigo. Não é. Quando as pessoas, o cidadão comum, o afegão comum, não quiser o dólar, é que a coisa já fedeu há muito tempo. Então, demora para chegar de fato nas ruas, mas essa situação já está acontecendo lentamente. E isso acaba acarretando, né? Claro, em mais divisão política, mais pobreza, a gente vê a população mais pobre ser ainda mais afetada, a gente vê essa desigualdade social crescer, onde as pessoas que têm dinheiro, que têm riqueza, acabam sendo o alvo da vez, porque o governo precisa ir nelas, taxar, buscar através de impostos para tentar redistribuir esse dinheiro, mas o governo também não tem um fiscal redondo, acaba gastando mais do que arrecada, então a desconfiança do sistema é gigante e essa fusão, essa tensão social que a gente está vendo e acontece no mundo inteiro, né, essa polaridade direita e esquerda cada vez mais forte, inclusive gravando aqui perto do triste assassinato do Charlie Kirk, né, que infelizmente que coisa terrível, né, e o temor que a escalada de eventos como esse possam representar, isso é o retrato de uma questão social, econômica que está se desenhando cada vez mais forte. E se você acha que isso nunca aconteceu antes, como eu digo aqui, já aconteceu outras vezes. A gente, quando estuda histórias, ou como a gente olha, quando a gente estuda história, quando a gente olha para o passado rapidamente, a gente acredita que todo mundo está vendo a mesma coisa. Né? Todo mundo está vendo a ascensão do nazismo, todo mundo sabe o que está acontecendo ali. Não é assim. É muito fácil você ler a história, voltar e enxergar os fatos, mas quando você está dentro e vê a coisa acontecendo, é muito mais difícil. É por isso que é importante, como estudos como o Rei Dalio, né, como eu também gosto de estudar bastante, buscar os ciclos econômicos, entender que eles se repetem e o lado bom dessa história triste de que ciclos ruins econômicos acontecem e repetem, o ser humano não aprende, vem uma outra geração e comete os mesmos erros, ou diferente, mas na mesma proporção. O que difere e que seja notícia boa é que a forma de se proteger dos ciclos é sempre o mesmo. Mesmo mecanismo de defesa que você busca em ciclos como este, como está acontecendo com o ouro agora. Então, os ativos de valor, né, ativos de proteção, principalmente num cenário em que a inflação tende a subir, voltar a pressionar no mundo, num mundo extremamente endividado, de descontrole fiscal, ativos de valor que geram riqueza, que são bens necessários, né, que as pessoas
que as pessoas precisam consumir no dia a dia, como alimentos, por exemplo, eles continuam têm uma importância muito maior do que especular, por exemplo, em tecnologia no curto prazo. Então, empresas sólidas de valor que pagam bons dividendos, que produzem commodities, né, petroleiras, essas tendem a ganhar nesse movimento, enquanto essas ações mais especulativas que ganham no movimento de crescimento, quando está todo mundo vivendo a fase do endividamento da bolha, costumam ganhar. E como a gente está vendo esse movimento perfeito aí, que investir em ações e comprar bonds americanos e ainda ver o dólar se valorizar nesse período, nesses últimos 15 anos, vai pegar muita gente desprevenida. É claro que essa virada não acontece da noite para o dia. O alerta que fica para você é que você precisa entrar nesse ciclo o quanto antes. É claro que para entrar antes dessa grande virada, você vai perder um pouco desse efeito manada que está acontecendo, mas, de fato, quando o ciclo virar, você vai ter proteção e rentabilidade muito superior ao que esse ciclo de curto prazo pode estar acontecendo agora. Então, fica aqui a importância de você buscar realmente conhecimento para você estudar os ciclos e investir fugindo do efeito manada. Proteção e conhecimento nesse momento é fundamental para você. Os ciclos mudam e a cada virada o mercado separa quem aprendeu história de quem insiste em ignorá-la. Na Liga Lion, eu mostro exatamente como atravessar esse novo ciclo e não repetir os erros de quem só olha para o retrovisor. 36% off, tempo limitado. Link para a comunidade Liga Lion na descrição do vídeo. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito ainda, meu amigo? Se inscreve aqui no canal e aciona o sininho da notificação para quando os novos vídeos chegarem. Compartilha também esse conteúdo aí no grupo do WhatsApp, ajuda esse canal a crescer. É importante que mais pessoas tenham acesso a essa informação que você está vendo aqui. Até a próxima. Tchau!